bendizemos, exaltamos o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque Jesus venceu sobre as trevas, Jesus venceu sobre a morte, Jesus venceu sobre o pecado, Jesus venceu sobre a enfermidade, Jesus venceu sobre toda a dor, Pai. Pai, obrigado porque nós caminhamos e vivemos por uma obra perfeita, Senhor. Nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos, nós não precisamos fazer nada para sermos amados. Nós já somos amados, nós já somos aceitos, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, Papai. Obrigado pelo teu infinito amor para conosco. Obrigado porque o Senhor tem aquilo que é extraordinário, aquilo que é abundante, aquilo que é perfeito, aquilo que é poderoso, aquilo que é sobrenatural, preparado para as nossas vidas, Pai. E é dessa forma que nós queremos viver. Nós queremos viver pelo precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus. E sobre esse nome nós queremos declarar sobre cada situação, sobre cada família, sobre cada pessoa, Pai. O nome de Jesus, Pai. Sim. Não há nenhum outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por esse tempo que temos aqui nessa chácara, Pai. A Ti honra, glória, louvor e adoração. Amém, amém e amém. Amém? Nossos avisos: sexta-feira é grupo familiar, quinta-feira All the Church. Participe, via WhatsApp. Se você não tem o link, peça o link. Foi um tempo poderoso. E domingo, nosso culto de celebração a Deus, lá na rua Bartolomeu, Lourenço de Guzmão, 4653. Obrigado, Emerson. Eu quero decorar esse endereço, né? Então, ali nós temos o nosso culto, né? A igreja está lá, para a honra e glória de Deus. Estamos falando sobre o sobrenatural. Eu quero falar para você um pouco hoje. Isso ainda é muito pouco. Isso ainda é pouco. Ei, Deus tem mais para a sua vida. Amém. Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a nossa vida. Né? E o texto tema do nosso sobrenatural, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, você quer fazer algo sobrenatural? Ame a Deus. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amém? Deus tem coisas preparadas para aqueles que o amam. E hoje quero ministrar o texto de 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 a 27. A palavra do Senhor diz assim, então, 2 Reis 3, 1 a 27. 2 Reis 3, 1, 27. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias,
já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? O conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Sefate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele disse, Eliseu, e ele disse: assim disse o Senhor, cabem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram, destruíram as cidades. E quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só que Haresete ficou com as pedras no lugar. Mas os homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. E isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Amém? Que texto maravilhoso, né? Que texto extraordinário. Temos muito a aprender desse texto. Quando falamos do sobrenatural, falamos daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não passou pela mente. Então sempre nós temos que ter isso na nossa mente. Nós não nos acostumamos com o sobrenatural. Ah, já estou acostumado. Não, nós não nos acostumamos. Por quê? Porque aquilo que você experimentou ainda pode ser muito pouco. O Senhor ainda pode ter mais.
Talvez para você naquele momento seja, uau, tremendo, maravilhoso, extraordinário. Mas da parte do Senhor talvez seja apenas o início de algo grandioso, né? Então não tem como nós nos acostumarmos com o sobrenatural, mas nós sempre temos que ter a expectativa do sobrenatural. A Bíblia conta relatos de sobrenatural de Deus e também nos apresenta o sobrenatural como meio de vida, como sendo aquilo que já nos foi preparado. Então, se Deus tem algo preparado para você, saiba que é sobrenatural. Amém. Creia nisso, declare isso, tenha essa expectativa. Não se contente com algumas experiências sobrenaturais, mas creia que o Senhor sempre tem mais. Sempre tem mais. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer ocasião pode ser um momento onde Deus pode se manifestar sobrenaturalmente na nossa vida ou através dela. Ele não é só para você, mas através de você Deus quer manifestar o sobrenatural. Né? Nesse texto que nós lemos, ele usou novamente o profeta, ele diz, é através. Hoje não é através de uma pessoa específica, hoje é através da igreja. Se você é a igreja do Senhor Jesus, você é instrumento poderoso nas mãos de Deus. No lugar onde você está, na família onde você está, aonde você vai. Sem sombra de dúvidas, esse texto foi escrito para a nossa edificação espiritual, para o nosso ensino e também para corrigir e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E o primeiro pensamento que eu quero deixar para você é meias reformas. Não viva a sua vida por meias reformas. Não viva sua vida, eu acertei já algo na minha vida e isso está bom. O texto diz que o rei Jorão fez aquilo que o Senhor reprova. Mas ele derrubou alguns postes ídolos, ele botou fora algumas coisas, mas ele continuou a fazer aquilo que o Senhor reprova. Ele persistiu em alguns pecados. Ele colocou algumas coisas em ordem lá em Israel, colocou. Mas a reforma foi completa? Não, foi uma parte. Isso aqui já está melhor do que quando meu pai era rei. Ei, não é por aquilo que é melhor. É por aquilo que tem que ser conforme a vontade de Deus. Então, a reforma da nossa vida, as transformações na nossa vida, as mudanças na nossa vida, elas devem ser de acordo com a vontade de Deus. Enquanto que a vontade de Deus não está estabelecida, é meia reforma. Muitas pessoas podem dizer, eu vou na igreja, eu vou no grupo familiar, dou oferta, mas não consegue amar, não consegue perdoar, tem dúvidas, não medita na palavra de Deus. Então essa pessoa pensa, mas eu faço alguma coisa, mas outras não. Vive por uma meia vida. Né? Então Deus quer que a nossa vida, Jesus nos salvou para vivermos uma vida completa, uma vida plena. Né? Então pleno, abundante significa pleno, completo. Está feito essa vida que Deus quer. Eliseu, o profeta, nem iria atender o rei de Israel. Pessoas que vivem meias reformas, meias mudanças na vida delas. Às vezes oram a Deus e querem ser atendidos por Deus. E Eliseu, que é a voz de Deus sobre a terra naquela época, dizia, se não fosse pelo rei de Judá, eu nem te ouviria. Ei, Deus, ele sempre está com os ouvidos atentos. Mas quando a nossa voz chega para ele consulta o nosso coração. E Ele quer ver se o nosso coração é todo dele, entregue totalmente a Ele, se nós vivemos totalmente para Ele. Deus, Ele tem prazer em nos atender. Você acha que Deus não nos atende para nos castigar? Não. Deus, Ele quer que o nosso coração seja inteiro. Deus não compactua com o pecado, com meia obra, com meias mudanças. Está na hora de olharmos para a nossa vida, deixar meias obras, meias verdades, meia vida de lado e viver e expor a nossa vida totalmente para Deus. Viver em conformidade com a vontade de Deus. Se não fosse pelo
rei de Judá, Israel, o rei de Israel, nem seria atendido por Deus. Nem seria atendido por Deus. Às vezes Deus atendeu algo na sua vida, não foi nem por causa de você, mas às vezes foi por causa da pessoa que está desse lado. Você deixa lá com aquela pessoa e Deus já não te atende mais. Só que Deus, Ele quer nos atender como filhos amados. Então não viva por meia reforma. Segundo pensamento, situações podem mudar rapidamente. Eu posso pensar, hoje está tudo bem, hoje está tudo ok, tranquilo, e de repente pode vir uma situação que você não esperava. O rei, quando a gente olha esse texto, nós vimos que enquanto Acabe estava vivo, que era o rei de Israel, Moabe não tinha dificuldades, ele pagava os tributos, ele pagava os impostos, ele dava as ovelhas que ele tinha, ele dava as peles que ele tinha que dar. Jorão não tinha nenhum problema com Moabe, mas a situação mudou. O que aconteceu? O rei de Israel, Acabe, faleceu. O seu filho herdou o reino. E agora o rei de Moabe disse, esse menino novo, o pai dele eu respeitava, mas esse eu não respeito, não vou pagar. A situação mudou. Ele se rebelou. Quantas situações na nossa vida podem mudar num piscar de olhos? Hoje está bem, de repente mudou. Nós precisamos entender que situações, elas podem mudar. Mas Deus não muda diante das situações. Deus é o mesmo Deus. Deus é o mesmo Deus. Se Deus permite uma situação, Ele já viu lá na frente que aquela situação vai passar. E às vezes Deus permite situações apenas para saber como está o nosso coração. Se o nosso coração é totalmente dele ou não. Se o teu coração não for totalmente do Senhor, diante das situações adversas da vida, você vai abandonar a Deus. Você vai culpar a Deus. Você vai dizer, não adianta, não compensa viver essa vida. Mas Deus já viu o livramento. Deus já viu que a sorte depois pode ser maior que antes. Porque Deus sempre tem mais. Então, agora, Jorão tem que lidar com a rebelião de Moabe, do rei Messa. Ele parou de pagar tributo a Israel. E o que isso levou? A guerra. Situações na nossa vida também podem mudar de uma hora para outra. Posso ter saúde, posso perdê-la. Posso ter trabalho estável, mas posso perdê-lo. Posso ter recursos, mas eles também podem ir, de repente, embora, se tornarem mais escassos. Situações podem mudar. Tem situações na sua vida que tem mudado? Tem situações que de repente assim, mudou do nada. Ei, Deus está acima das situações. Deus está acima das situações. Né? Nós estamos tranquilos, de repente o telefone toca, você recebe uma notícia que você não queria receber. Deus está acima das situações. Deus está acima de tudo. Terceiro ponto. Então nós vimos, não viva por meias reformas. Situações, Deus está acima. Identifique tuas necessidades. Situações podem gerar necessidades na nossa vida. E eu preciso agora identificar quais são as minhas necessidades conforme esse texto. Esse texto é um relato de algo que aconteceu. Então nós estamos lendo uma história que aconteceu e qual foi o curso dessa história. Mas se você parar para avaliar, no mínimo eu encontro aqui 3 necessidades. 3, né? Então as necessidades aqui nesse texto não vieram todas no mesmo momento. Assim também será na nossa vida. A cada dia, a cada hora, a cada instante pode surgir novas necessidades. Né? Tudo começou com a morte do rei de Israel Acabe, fazendo com que o seu filho Jorão assumisse o trono no lugar do pai. Ali foi estupim, o rei morreu, dali se desencadeou necessidades. A primeira necessidade que ele tinha é enfrentar o inimigo que declarou guerra, rebelando-se, não pagando impostos e tributos. Não vou mais pagar para você. Veja o que você vai fazer. Vou guerrear contra você. Uma necessidade, tem guerra. E se você identificou uma necessidade na sua vida,
você precisa pegar essa necessidade e levar para Deus. A primeira coisa que o rei de Israel deveria fazer, Senhor, como que eu ajo com esse rei? Quantas vezes surge uma necessidade, a nossa mente começa a trabalhar. E ela vai, e ela devagar, e ela vai para lá, e ela vai para cá. E aí você já não dorme mais, e aí já está ansioso, já está preocupado, já está isso. E Deus está lá, de braços cruzados. E você diz, Deus, você nem se importa comigo. Mas você nem chegou para Deus ainda com a tua necessidade para que Ele se importasse com você. A segunda necessidade que eu vejo aqui é a necessidade da coligação. Ele viu o rei, ele viu o seu exército e ele pensou, preciso levar mais homens para essa batalha. Mandou um WhatsApp, um e-mail lá para o rei de Judá, Josafá, né? Contextualizando, ei, tocou, sei lá, o que é? Ah, a mensagem de lá. Ele está perguntando se nós vamos na guerra com ele lá, porque o camarada já não quer mais pagar os impostos. Veja bem, isso nem justo não é. Deveria ser justo. Não, nós vamos com ele sim. Então a segunda necessidade aqui é a coligação. Ele perguntou para Deus acerca da coligação, se ele deveria se unir a esse ou aquele outro. Não. Mas era uma necessidade que ele tinha. A terceira necessidade era a falta de água. 7 dias de marcha. Não tinha mais água nem para as pessoas e nem para os animais. 3 necessidades que no decorrer dos acontecimentos surgiram. Deus me ensina que situações podem mudar, gerando necessidades que eu não tinha visto antes. Mas diante de cada necessidade, Deus deseja que eu consulte a Ele. Surgiu uma necessidade, Ele não sai correndo, não vai agir. Pergunte para Deus, aquiete o seu coração, consulte ao Senhor, descansa nele, porque Ele tem cuidado de vós. E o cuidado do Senhor sobre a nossa vida é natural ou é sobrenatural? Quando eu uso o cuidado do Senhor, eu já estou vivendo o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor. Identifique suas necessidades, para que você saiba como apresentá-las a Deus. Senhor, essa é a minha necessidade. O que eu devo fazer diante dela? Em quarto lugar, busque uma direção. Pessoas sabem e conhecem muito bem suas necessidades. Muitas vezes compartilham suas necessidades. Falam das suas necessidades para todo mundo. Mas esqueceram do mais importante, de Deus. De Deus. Ei, preste atenção. Quantas pessoas já vieram para nós, para os pastores, para o líder do grupo familiar, com as suas necessidades, sentaram com seus líderes espirituais, apresentaram as suas necessidades, e Deus deu a direção, e a situação foi resolvida rapidamente. Às vezes você diz, não, a vida é minha, o pastor não tem nada a ver com essa situação, eu é que decido. Só que essas pessoas também falam desse problema para todas as pessoas. E para as outras pessoas não importa se a vida é dela ou não é dela. Mas às vezes naquele que pode liberar uma palavra, uma direção sobrenatural, não busca a direção do Senhor. Tome cuidado onde você busca as suas direções. Tome cuidado as pessoas que você busca conselho para as suas decisões. Nem todo caminho é caminho de luz. Quantas pessoas não estão nem aí com aquilo que você quer? Não estão nem preocupados se você vai estar melhor ou pior. Alguns até te aconselham por inveja. E te dão um caminho, em vez de subir, para descer, porque não querem que você cresça. Agora, busque o conselho naquele que te conhece, naquele que sabe o que você precisa e naquele que já tem tudo preparado. Isso é sobrenatural. Já está preparado para as suas necessidades. Você só precisa saber
aonde acessar. Busque direção no Senhor. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem como resolver suas necessidades. Ficam na tentativa de erro e acerto. Isso pode causar depressão, é improdutivo e é frustrante. E 10 pessoas chegam e dizem: eu já tentei de tudo e nada deu certo. Mas não tentou com o Senhor. Comece a buscar conselho e direção do Senhor. Olha só o que o rei de Josafá diz: será que há aqui um profeta do Senhor? Ele sabia que pode vir muitos conselhos, muitas direções, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é o que a palavra de Deus diz. E Josafá diz: será que há aqui um profeta do Senhor? Aonde você tem buscado direção para a sua vida, para os teus negócios, para o teu casamento, para o teu namoro, para as tuas compras, para seja carro, casa, apartamento, ou seja lá o que for, aonde você tem buscado direção? Temos um Deus poderoso que deseja em tudo participar da nossa vida. Um Deus que quando faz o sobrenatural. É capaz de dizer, depois de te dar a resposta, e você já vai ficar impactado com aquilo que Deus te dá. E Ele vai dizer: isso ainda é muito pouco. Ei, esse Deus quer participar da nossa vida. O rei Josafá, rei de Judá, sabe da importância de consultar o Senhor. Quero lembrar que haviam 3 necessidades: a batalha, a coligação e a falta de água. Quando a água acaba, eles vão consultar ao Senhor. Por que não consultaram na primeira necessidade? Israel poderia ser: o Senhor, o que eu faço nessa batalha? Quando o WhatsApp, o e-mail, a mensagem, o mensageiro chegou até o rei de Josafá, Josafá poderia ter consultado o Senhor: devo ir ou não devo ir? Então, já na primeira, já na coligação, eles poderiam buscar ao Senhor. Eles buscaram ao Senhor quando eles não tinham mais água. Eles disseram: será que Deus nos uniu para nos matar os 3? É esse o propósito de Deus, matar o seu povo? Foi para isso que Deus escolheu um povo, para matar aquele povo? Aí eles vão e buscam o Senhor. Então ninguém perguntou se deveria de participar dessa coligação. Deus está interessado com quem nos ajuntamos ou fazemos sociedades. Algumas podem te levar para uma batalha que não é a sua batalha. Cuidado. Cuidado com quem você se junta. Mas vai se juntar, mas pergunte para Deus. Tenha paz no seu coração. Porque alguns podem te levar para batalhas que não eram as suas batalhas. E aí, não tem mais água, não tem mais o básico. Deus deseja que busquemos direção nele para todas as nossas necessidades. Apesar de ser sobrenatural, último ponto, isso ainda é muito pouco. Olha só que interessante. Quando Eliseu ele foi consultar ao Senhor, o que ele mandou trazer? Um arpista. E aí o cara começou a tocar a sua harpa. E diz que a glória do Senhor, o poder do Senhor, a revelação do Senhor desceu naquele lugar. Qual foi a ministração da semana passada? O poder sobrenatural do louvor e da adoração. Ei, você tem uma necessidade, comece a louvar e comece a adorar. Senhor, eu não estou entendendo essa necessidade, não estou entendendo porque me aconteceu, eu não estou entendendo isso. Mas a ti, a Ele a glória. Ei, é na adoração que você declara quem é Deus. É na adoração que você sabe quem é Ele, quem de todas as coisas pode. E talvez você não tenha forças para nada, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Tenha sua alegria no Senhor. E enquanto que o arpista tocava, a palavra de Deus veio para Eliseu.
Louvor e adoração atraem o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso negócio, sobre tudo. O caminho para a batalha passou por um deserto. Deserto por não ter nada, nem água, nem comida, nem sombra. Por onde que nós vamos para essa batalha? Vamos pelo deserto de Edom. A direção de Deus para eles. Ei, quando eles pegaram o mapa, eles não olharam aonde é que fica o Graal. Nós vamos ter que parar no Graal para fazer um lanchinho, para abastecer de novo, para seguir viagem. Aonde é que tem um Petropen, que antigamente era Petropen, onde é que tem? Não, nós vamos pelo deserto. O que tem no deserto? São 100 quilômetros de areia, são 100 quilômetros de poeira, são 100 quilômetros que você não vai ter nada, mas nós vamos pelo deserto. Um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, e a água acabou para eles e para os animais. Lá no deserto, quando você acha que você não tem mais nada, quando você acha que acabou tudo para você, sabe o que Deus tem para você lá no deserto? O sobrenatural. Amém. O sobrenatural. Foi lá no deserto. Não foi quando tinha escassez de carne, não foi quando tinha escassez de água, de comida, quando eles não tinham mais nada. Deus tinha o sobrenatural reservado para eles. A direção de Deus para eles: cabe muitas cisternas neste vale. Vocês não verão vento. Hoje de manhã o Emerson, conhecedor da sua chácara, conhecedor do clima, ele diz: está vendo aquela nuvem? Ela vai vir para cá, e fechou? Está vendo? Vai vir para cá. E o profeta diz: vocês não verão. Então, se era um céu azul, continuou um céu azul. Da onde que vai vir água? Vocês não verão nem vento e nem chuva, mas amanhã, quando vocês levantarem, este vale estará repleto de água. Isso é sobrenatural. E daí ele diz: mas para Deus isso é muito pouco. Vocês vão derrotar Moabe. Todas as cidades serão destruídas, todos os campos férteis vocês jogarão pedra, toda árvore frutífera vocês cortarão, vocês vão acabar com a nação com os moabitas. Eu vou entregar o rei de Moabe nas mãos de vocês. Qual é a palavra que Deus declarou? Vocês já são vencedores. Ele está dizendo: o rei Moabe já perdeu. Deu para ele. Acabou para ele. Vocês já são vencedores. Vocês já são vencedores. Deus não é um Deus limitado. Ele caminha conosco a segunda milha. Deus também entregará Moabe, o inimigo, nas nossas mãos. Todas as suas cidades fortificadas serão derrubadas. Deus tem muito mais, sempre muito mais, muito mais. Eu falei que o quinto era para cumprir, mas na verdade é o sexto, perdão. Para terminar, o sobrenatural é conforme a palavra do Senhor. Pois assim disse o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Verso 19: vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas, e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes, e encherão de pedras todas as terras de cultivo. A palavra de Deus fica aguardando a minha ação. O que eles tinham? Eles tinham uma palavra. Era uma palavra de vitória ou de derrota? De vitória. Qual é a palavra que Deus tem para você? Jesus diz: eu vim para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. Esta é a palavra que Jesus tem para você. Eu vim para que você seja luz, eu vim para que você seja sal da terra. Vocês beberão água da vida, vocês comerão do pão da vida. Olha a palavra que Jesus tem para nós. Mas cabe a mim beber dessa água.
Cabe a mim comer desse pão. Cabe a mim viver a vida abundante, ele declara. Cabe a mim fazer do Senhor a minha rocha e a minha fortaleza. Então, o sobrenatural, ele sempre vai ser de acordo com a palavra de Deus. A obra é algo feito ou para se fazer. O sobrenatural vem por aquilo que Deus faz. O sobrenatural vem por aquilo que nós fazemos segundo a palavra de Deus. Ei, se você tem uma palavra, viva segundo a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus e busque a ação sobrenatural daquela palavra para a sua vida. E você verá que acontecerá conforme a palavra do Senhor. Coloque fé na palavra. Coloque fé na palavra. Olhar para pessoas me rouba o sobrenatural. Quando o rei Moabe viu que ele estava cercado, na última cidade, a última, não sobrou muito. Ele estava em desespero. Sabe o que ele fez? Sobre o muro da cidade, ele sacrificou o seu filho. E ele não sacrificou o filho para Deus. Ele sacrificou o seu filho para os demônios. Deus nunca pediu sacrifício humano. E quando Deus disse que eles eram para acabar com Moabe, Deus estava trazendo juízo sobre essas atitudes. Porque Deus sabia que o povo poderia copiar essas atitudes. E Deus queria exterminar o mal da terra. E aí Israel, eles olham para aquele sacrifício, eles olham para o que aquele rei faz, fazem meia volta e voltam para casa. A vitória deles foi completa? Assim como eles tinham meias reformas, eles tinham que se acostumar a meias vitórias. Nunca experimentaram o sobrenatural na sua íntegra. Eu conheci um pastor. Ele foi evangelizar na África do Sul. Cada campanha que ele fazia de evangelismo, 1 milhão de pessoas se reuniam naquele lugar. Endemoniados eram libertos. Doentes eram curados. Paralíticos andavam. Cegos enxergavam. Mudos falavam. Surdos ouviam. Milagres extraordinários. E ele está num hotel. E durante a noite, os bruxos, os macumbeiros, os satanistas, os espíritas, seja mais quem for, do reino das trevas, se reuniram. As trevas se reuniram. E fizeram sacrifícios. E cantaram ao redor daquele prédio, daquele hotel, a noite inteira. Tiraram as suas roupas, estavam nus e fazendo sacrifícios naquilo lá. E sabe o que aquele homem de Deus estava fazendo? Dormindo. Em paz no deito. E logo pega um filho. Por quê? Maior é aquele que está em nós. Amém. E isso é sobrenatural. Pastor, alguém fez uma macumba para mim. Maior é aquele que está em mim. Pastor, aquele lá fez um trabalho contra mim. Maior é aquele que está em mim. Você acha que Deus não sabia que aquele homem ia matar o seu filho? E Deus disse, dar água? Isso é muito pouco. Eu vou acabar com as obras das trevas. Eu vou acabar com essa idolatria. Eu sou o Senhor, o Deus. E viva, seja apaixonado por esse Deus do sobrenatural. Não viva por menos vitórias. Quando Deus te dá uma palavra, cumpra 100% a palavra do Senhor. Porque o Senhor ainda tem mais preparado para você. Não olhe para o que as pessoas fazem, não olhe para o que as pessoas dizem, não olhe para aquilo que as pessoas estão tramando. O que o Senhor me disse? O que o Senhor quer? Isso é o sobrenatural para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. Eu quero que você saia daqui com essa expectativa. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais e Deus tem mais. E não é porque eu disse, porque a palavra do Senhor disse.
isso ainda é pouco. E você já tem experimentado obras, e o Senhor diz, isso ainda é pouco. E você vai experimentar, e o Senhor vai dizer para você, isso ainda é pouco. Amém? Amém. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Contra todas as adversidades, o Senhor tem mais para a sua vida. Amém. E é sobrenatural. Não importa o que sobrevém a você, Deus já tem tudo preparado para aquilo que você precisa. Vamos orar? Vamos ficar em pé? E tudo começa a amar a Deus de todo o seu coração. Viver para Ele intensamente. Intensamente. Né? E o demais o Senhor fará. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que durante a nossa vida, tantas e tantas situações, às vezes coisas que nós estamos confortáveis, de repente, Senhor, vem uma situação contrária, vem algo que nós não esperávamos, ó Deus. Pai, nós queremos, Senhor, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, te louvar, te adorar, te bendizer, engrandecer o teu santo nome, Pai. Buscar a direção, buscar o conselho no Senhor, porque o Senhor tem já o sobrenatural preparado. E assim como nós vimos nessa palavra, isso ainda é muito pouco, meu Deus. O Senhor tem para nós. O Senhor mesmo diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca da sua vida. Pensamentos de avançar, pensamentos de prosperar, pensamentos que ativam e liberam o sobrenatural sobre a nossa vida. Pai, há tantas situações que quando nós olhamos humanamente, nós não vemos saída, não sabemos como fazer. Mas quando nos rendemos a Ti, Senhor, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E nós queremos caminhar por esta palavra. Queremos caminhar por isso que o Senhor tem para nós. Com um único propósito. Para que Teu reino avance. Amém. Teu nome seja glorificado. Pessoas sejam salvas. Vidas sejam transformadas. E para que a Tua obra avance cada vez mais. Senhor, que o Senhor possa nos mostrar pessoas com necessidades. Senhor, nós não queremos olhar apenas para as nossas necessidades. Mostre-nos as necessidades das pessoas, Senhor. Amém. Para que possamos manifestar o sobrenatural na vida dessas pessoas. E que haja, Senhor, mover do céu, Senhor. Trazendo e salvando essas vidas para a Tua honra e glória. Muito obrigado, Papai querido, por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, amém e amém. Diga para a pessoa do seu lado, isso ainda é muito pouco para o Senhor. Deus tem mais.